Mas isso é fazer jornalismo. Não precisa ir pro ar tudo. É o Jornal da Record, né? É o principal jornal da rede. E existe aí um certo glamour, né? Todo mundo vê a televisão. Nossa, eu vou trabalhar em televisão. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Começando mais um AlphaCast, programa muito especial, porque além de a gente ter convidado uma pessoa muito especial aqui, fez parte da minha vida profissional. É isso mesmo, Keila Sabino tá com a gente. Mas antes da gente apresentá-la, olá, Josi, tudo bom? Oi, Breno, que bom estar aqui nesse programa, né, que fala da nossa própria área, né, da comunicação. Estamos aqui hoje com a Keila Sabino. Keila, seja muito bem-vinda. A Keila é formada em comunicação, jornalismo e rádio TV pela Universidade Federal de Goiás, né, e também em administração. Keila é chefe de redação e reportagem da TV Record Goiás, né, onde já atuou como editora e coordenadora, né, de rede. Atuou também em veículos de comunicação como TV Serra Dourada, Rádio Difusora, CBN, apresentação do programa Agenda Judiciária, além de reportagens para programas políticos, assessoria de imprensa, enfim. Puxa o Keila, fôlego. exatamente. É muita coisa. É muita coisa, Keila. É uma estradinha aí. Exatamente. Então, seja muito bem-vinda. E para começar, queria começar perguntando sobre essa questão. Jornalismo. Eu estou vendo aqui a sua trajetória, uma ampla atuação em diferentes frentes do jornalismo. Como é que se deu a sua chegada no jornalismo? Assim, você sente que você que escolheu o jornalismo ou ele te escolheu? Primeiro, olá para todo mundo, olá para vocês, ouvintes. E Breno, Josi, é um prazer estar aqui com vocês. Então, as duas coisas. Eu escolhi e fui escolhida. Eu sempre gostei muito de me comunicar. Sempre gostei. A comunicação sempre foi uma paixão desde pequena. E sempre fui muito falante e tal. E a gente olhava o jornalismo, a gente ouvia o jornalismo no rádio, assistia na TV, né? E eu sempre ficava encantada. E aí, não teve jeito. Quando fui escolher o vestibular, pensei... Não, eu não tenho dúvida. Existia uma pequena dúvida entre veterinária e jornalismo. Nada pequena, a ver, bem né? Pequena. Uma pequena dúvida. Porque eu sempre gostei muito de animais pequenos, de pets. Gosto até hoje muito. Inclusive, o jornalismo e a veterinária hoje se funde muito, porque a gente usa o jornalismo muito, né, para atuar aí com informação em relação aos animais. Mas aí eu acabei optando pelo jornalismo e fui. E aí foram 4 anos de UFG, né? Anos muito vindouros, muito bacana. E aí eu me apaixonei mesmo. E aí depois fui para a prática. Logo no 2º ano de faculdade, eu já estava no mercado como estagiária. E a televisão também te escolheu? Ou você chegou nela por um acaso? A primeira escolha foi o rádio. A primeira escolha foi o rádio. E o rádio é uma escola, né? O rádio, ele ensina você a ir para qualquer lugar que você quiser. E primeiro meu contato foi com rádio, tive em 2 emissoras de rádio. E aí me convidaram da rádio para ir para uma emissora, que foi o SBT, na época, a TV Serra Dourada. E lá eu fiquei 4 anos. Fiquei um tempo bom lá e aí eu me apaixonei também. Já gostava muito do rádio, mas a televisão também foi outra paixão. Que eu estou até hoje, né? Tem quanto tempo já de Record? Só pra gente fazer uma... Este ano, 2026, já vamos para 20 anos de Record. É muito tempo, né? Muito tempo. Passa rápido, a idade da maioria dos alunos daqui, né? O que vocês têm melhor a de gente vida, lembrar Keila muito tem em de Record. detalhes. Mas é bom dizer, porque você é excelente no que você faz. Eu conheci Keila, eu tava fazendo estágio na TV Record e depois fui contratado. Produtor. Aí sim, aí eu fiquei mais próximo, porque quando eu era estagiário a gente não tinha tanta proximidade. Mas ser produtor e ter a Keila como chefe me transformou. Porque era um desafio, né? Porque eu tinha que chegar lá e dizer pra ela... Olha, a minha ideia é muito boa. E eu queria que você contasse pra gente como é que funciona. Você chega... Porque as pessoas têm uma noção de TV e quando você vive ela é diferente, né? Como é que é isso? Você chega na sua redação e como é que é esse cronograma, mais ou menos? Faz uma narrativa pra gente. Do seu trabalho, primeiro. Tá. A televisão, ela... Para quem vai entrar no jornalismo, para o estudante que faz jornalismo ou que quer, que pretende fazer, existe aí um certo glamour, né? Todo mundo vê a televisão. Nossa, eu vou trabalhar em televisão. Claro que, assim, tem esse lado, não é frustrante para o aluno chegar e dizer, não é só o que eu pensava. Mas a televisão é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que esse glamour, né? Ela é você
Porque o rádio, ele te ensina muito, ele não tem a imagem, né? Hoje em dia, é muito mais desafiador fazer televisão. Mas você perguntou da rotina. A gente tem lá, na hora que a notícia nasce, até ela chegar e ficar pronta para o telespectador, né? A gente precisa transformar no veículo televisão aquela notícia, aquela informação. Então, a gente tem equipes que vão desde a apuração. Você passou pela apuração enquanto era estagiário. Depois, a produção, que vai produzir a pauta. E aí, existe um caminho aí entre apurar, saber a fidelidade daquela notícia, né? A veracidade dela. E aí, depois, toda uma construção é feita pelas equipes. O repórter, a pauta é feita, o repórter vai à rua, capta lá a informação, grava as entrevistas. Na rua mesmo, ele já tem o ok para a matéria dele, porque hoje é muito rápido, né? A gente tem o WhatsApp. O editor edita aquela matéria e a matéria chega e a gente vai editar na ilha de edição para deixá-la pronta como ela vai para o ar. E aí tem várias nuances até essa notícia ficar ok para ir para o ar. O seu serviço, pelo que eu entendo, é basicamente a pessoa que filtra e que dá essa resposta, né? De dizer isso aqui vale, isso aqui não vale. Isso, aprova e desaprova, né? Seria basicamente como o que a gente fala, né, em sala de aula, para quem já fez aula de teoria da comunicação, teoria do jornalismo, vai lembrar, o gatekeeper. Seria aquela função mesmo. Ela que diz o que é pauta e não é. Isso, dá uma peneirada ali. Isso, filtra o que Isso, o filtro. Você falou bem, é o filtro. A gente senta numa mesa como essa aqui, que é a reunião de pauta, a famosa reunião de pauta. Muito produtor vai sofrendo para ela. Nos feriados, principalmente, né? O número de factuais, depois eu posso explicar, né? Sim. O que são os factuais, diminuem. E aí é o desafio do produtor de verdade. Onde está a notícia? E aí a gente senta numa mesa como essa aqui, vamos fazer a reunião. E aí, por exemplo, se a gente tem um grupo ali de 4 produtores, geralmente é o que sentam comigo, 3 a 4 produtores, e a gente eles vão oferecer as pautas para aquele número X de repórter que cada emissora tem. No caso da Record, atualmente nós temos 5 equipes de manhã e 5 à tarde, e 2 à noite. Tirando férias e tal, mas basicamente é isso. E aí, eles têm a missão de oferecer esses assuntos para que a gente tenha 5 pautas de manhã, 5 à tarde, para que as equipes vão. Sim. E aí, eu falo, essa não pode, essa não vale, essa vale, essa tá aprovada, essa não tá. Essa tem mais a cara do repórter tal, essa... Você meio que entende a dinâmica toda. O Magno faria muito bem. Essa, o Divino, de manhã, faria muito bem. Essa daqui, vamos dar pro Oloares, que é o apresentador do Balanço Geral. E aí, por aí vai. Você acha que em 20 anos de TV, você descobriu isso quando? Nesse tempo? No primeiro ano, você já sacou que era assim que funcionava? Sim. É muito rápido. Na verdade, no primeiro ano, eu não estava nessa função. Sim. Mas é possível descobrir com um ano. Porque o dia a dia do jornalismo, ele é muito rico para te dar esse feedback. O repórter sai com a pauta e a característica daquele repórter com aquela notícia X... E aí, a gente tem uma semana de 5 dias. E a gente tem repórter todos os dias, até sábado e domingo. Mas vamos lá de segunda a sexta. O repórter que sai com uma pauta de polícia e ele não se dá muito bem, com 15 dias ele vai mostrar isso para nós. Ele vai nos mostrar que aquela não é a praia dele. Embora, vou falar uma coisa importante, não tem praia para jornalista, né? Muito bom. Então, não tem. Não tem praia. Todo mundo tem que fazer tudo. É óbvio que alguns se dão melhor com a edição, alguns se dão melhor com a produção, alguns se dão melhor com a apresentação e com a reportagem. Outros preferem fazer assuntos de comportamento apenas, contar histórias, né? A gente tem o storytelling hoje e a gente conta muito, né? O storytelling, essa linguagem storytelling veio agora, mas a gente já faz isso há muito tempo, né? A gente conta histórias há muito tempo. Mas todo mundo tem que fazer tudo. E a gente já viu acontecer de repórter, acontecer uma coisa muito grave, um grande acontecimento, e tá aquele repórter na sua frente naquela hora.
ou ele é o que tá mais próximo, e a gente fala, é você que vai. E aí ele fala, pelo amor de Deus, não faz isso. Não tem outro. É você e vai você. E aí, assim se ele não fizer, vocês mandam ele embora? Não é pra tanto. Não, porque aquilo é uma chefe legal. Você vai tentar ajudar, né? Mas a gente ajuda e tudo. Mas dá uma chance. Dá uma chance. Mas se for um evento, um acontecimento muito grande, cara, é ali que ele vai aprender. Isso acabou de acontecer com aquele fato que vocês e todos os nossos ouvintes sabem, de Caldas Novas, daquela corretora de imóveis, né, que foi assassinada pelo síndico lá, com tudo tramado por ele. Eu estava com uma menina, uma jovem, acho que ela tem 22 anos. E ela tinha sido contratada há 2 meses. É pouquíssimo tempo, é recém-formada. E ela nunca tinha passado por televisão. Nós demos a chance a ela, porque é interior. E você não imagina que no interior. E ela só caiu. Aí imagina São Paulo, a rede, o Brasil todo. Uberlândia, porque a corretora é de Uberlândia. Record de Uberlândia, Brasília, São Paulo. Todo mundo fez a menina entrar ao vivo. E como ela foi? Ela foi bem. Pelo tempo de experiência. Ela foi bem. Ela foi muito bem. Ela entrou no Hoje em Dia, né? O programa da rede. Assim, nervosa. Você notava que ela estava um pouquinho nervosa, mas ela foi. Ela foi. JR, Jornal da Record. Ela tá Quem entra no Jornal da Record, ela tá lá. Quem entra no Jornal da Record? É o Jornal da Record, né? É o principal jornal da rede. E a gente costuma dizer, é o concorrente do JN, né? Da Globo. E ela entrou no Jornal da Record. Esse profissional, porque ela, nesse caso, era recém-formada, teve que topar o desafio, né? E topou, e é assim que a gente aprende mesmo. O que você sente, assim, mais falta dos profissionais, às vezes, com os quais você lida e que você acha, assim, que é essencial no jornalismo? O que a gente precisava desenvolver melhor nas pessoas que estão seguindo essa profissão? Pergunta crucial para quem quer essa profissão. Informação. E tudo para chegar até ela. As pessoas querem colher os frutos do jornalismo, mas não querem o que gasta para chegar até lá, o processo. Sabe, Josi? Isso é muito sério. E eu não tô falando só de gramática, porque isso também é outro problema, tá? Eu não posso florear aqui e dizer que esse problema não existe. Ele existe e muito. Ele existe muito. O jornalista que não lê, o jornalista que não se informa, o jornalista que não vai procurar aguçar nele uma certa malícia que é muito necessária, ainda mais depois disso aqui. Né? É essencial. Não estou nem falando só de fake news. Muito antes da gente viver a era da fake news, a gente já vivia a era da população usar o jornalista para o interesse dela, sociedade. Eu costumo dizer que nós somos um pouco psicólogos. É um modo brincadeira de dizer, mas é um pouco verdade. Psicólogos, médicos. Porque sim, assim, enquanto entrevistadora, ao longo, por exemplo, de Record, quase 20 anos entrevistando um médico, eu não posso medicar. Mas eu vou saber muita coisa que uma senhorinha humilde não vai saber. Eu posso, pelo menos, orientá-la. Não posso medicá-la, mas posso orientá-la. E aí, o jornalista, muitos saem da faculdade, muitos, rasos. Sabe, assim? E aí, eles chegam lá pro estágio, já aconteceu muito, assim. Eu acho até que de uns anos pra cá, a gente tá tendo... Talvez o mercado está exigindo isso e as pessoas estão percebendo. E isso é bom, isso é muito positivo. Já esteve pior. Eles estão percebendo que o mercado não aceita mais o mediano, né? O mediano raso. Então, os estudantes estão correndo atrás. Mas ainda acontece de chegar estudante de faculdade X ou Y na emissora e... a pessoa ficar lá durante 20 dias, 30 e falar assim, não dou conta. Não dou conta, eu não consigo conceber isso aqui, eu vou embora. E a gente insiste, não, calma, você tá nervoso ou nervosa, vai dar certo.
E já teve uns 2 ou 3 casos que nós não conseguimos convencer. Você acha que é porque eles ficam presos a esse imediatismo? E aí eles veem que a coisa é muito mais profunda, que vai levar uma maturidade. Isso, e sentem medo. Abandonam. E sentem medo de enfrentar isso. Tipo, é com isso que eu vou tentar ganhar dinheiro? É com isso que eu vou tentar fazer a minha vida profissional? É com isso que eu vou me destacar lá na frente? Não vai ser pra mim. Eu não vou. Então, acontece muito, sabe? Assim, embora é o que eu falei agora há pouco, isso tem mudado. Eu acho que o mercado está exigindo muito esses estudantes mais antenados, né? A faculdade, para complementar isso aqui, ela é importantíssima porque ela vai te mostrar o universo do jornalismo. O resto, ela vai falar assim, toma que o filho é teu. Exatamente. E como que funciona essa parte aí? Que você está falando que as pessoas chegam... Às vezes, ficou 20 dias, 1 mês e viu que não era aquilo ali, que não ia dar conta, enfim. Ou pelo menos acha que não ia dar conta. Entre o bastidor e o frente das câmeras no jornalismo. Porque eu acredito que seja uma experiência um tanto diferente para as pessoas. E eu noto que sim, você nota que parece que tem pessoas que elas funcionam muito bem no bastidor, mas você põe na frente da câmera, a nasceram pessoa parece que... Exatamente. Como é que funciona essa coisa de... Você acha que realmente tem essa coisa do... a nossa habilidade natural, aquilo que a gente nasce, dá para desenvolver? Como é que funciona isso no jornalismo? Dá para desenvolver, viu? Tem gente que incrivelmente trava... Da mesma forma que você acabou de falar, trava real, assim. Olha, às vezes a gente fala assim, finge que não é um microfone. Finge que você tá batendo papo, né? Conversa comigo como se a gente estivesse conversando na sala de casa. Esquece que tem um microfone na sua frente. Não adianta. Treme e tal. Teve gente que chegou assim e saiu... Apresentando um jornal. Porque entendeu que não é a figura dela. Não é a figura dela. Porque o jornalismo, ele te trai no momento que você olha e fala assim, nossa, eu quero ser apresentadora. Quantas meninas bonitas tem? Vocês sabem disso, vocês estão no universo da universidade. E rapazes também, jovens, muito bons, que fotografam muito bem. Fala, nossa, eu vou me dar bem pra câmera. Mas aí trava nesse momento porque não é só a figura. Aliás, não pode ser. Sim. Né? A Record lá, às vezes, a rede, eles são muito exigentes com isso, com roupa, com brinco e tal. A estética. A Manuela Queiroz é a nossa apresentadora do Goiás no Ar, nosso primeiro jornal da manhã. Quando ela vai ela vai 1 vez por mês para São Paulo apresentar lá ao vivo Fala Brasil. Ela vai sempre, ela vai 1 vez por mês. Quando ela chega lá e a figurinista lá vê um brinco um pouquinho maior, um colar um pouquinho maior, tira. Você vai chamar mais atenção do que a informação que você vai passar. Então, isso é um pouco que eu falo que o jornalismo te trai um pouco. Então, quando a pessoa percebe que não é ela, e sim o que ela vai falar, e sim o que ela vai informar, e sim o que ela vai passar, que a responsabilidade hoje talvez seja até maior, porque a gente tem tudo no celular. Querendo ou não, quem consumiu. Então, assim, a televisão vai morrer. Não vai. Não vai. Porque se a televisão morrer, vocês concordam que morre o curso. Qual a função da universidade de oferecer um curso? Não vai, nem o rádio, nem a televisão. Mas é preciso acompanhar o que o mercado traz. A internet trouxe isso. Então... É isso, dá pra transformar nesse caminho aí. Tudo aprendizado, né? Ô, Keila, você tá aí há 20 anos na TV, na Record, e todo dia você acorda e vai, motivada, com essa energia maravilhosa. O que te motiva a estar lá? Tem alguma coisa que te fala, nossa, mais um dia estou aqui? É mudar a sociedade ou é dinheiro? Dinheiro não. Dinheiro não não. Abre o jogo e o coração pra gente. Paixão, né? Primeiro. É paixão pelo quê? Por comunicar, por transformar. Porque, na verdade, gente, o jornalismo, ele tem uma função muito mais importante do que esse pessoal que entra na faculdade imagina. Eles não vão ter essa noção agora. Isso é uma coisa que eu acho muito importante de ser dita. Porque, mais uma vez, eu volto na história do glamour.
Você pode estar no rádio, não tá aparecendo você, mas a sua voz tá aparecendo. Tem um locutor famoso em Goiânia, pessoal aqui do rádio, todo mundo sabe. O seu colega ali chegou e falou, eu te conheço. Ele me reconheceu da CBN, ali. E, então, assim, traz esse glamour. Mas a função, ela é muito mais ampla. Então, por que eu saio de casa? Tem dia que eu saio cansada? Óbvio. Muito. Um pouco desanimada? Também, né? Vamos falar aqui bem a realidade. Mas eu chego lá, não dá tempo de ficar desanimada. Eu tenho o desafio de colocar um jornal no ar, eu e a equipe toda, né? O editor-chefe, inclusive, que eu tiro o chapéu, assim, pro editor-chefe do Balanço Geral. Ele não é um jornal, ele tem 4 horas de duração, tá? Então, ele é um programa. Não posso chamar um jornal de 4 horas de jornal, né? É a única emissora de Goiânia, de Goiás, todo que tem um jornal desse tamanho. Ninguém tem. Quem é editor-chefe do Balanço Geral hoje? Yuri. Yuri, tá lá. O Zeca saiu para trabalhar com a Silvier e o Yuri tá conosco agora. O Zeca foi meu chefe já também. O Zeca foi. Muito grito José já, Carlos. já ouvi. Ficou no Balanço Geral há muito tempo e aí tá o Yuri. E o Yuri é um menino jovem. Você conhece o Yuri. É um menino jovem. Pegou o que a Josi falou agora há pouco. Pegou o jeito. Entendeu descobriu o feeling. Isso aconteceu com o Yuri. Porque para estar no switcher do Balanço Geral, falando no ponto do Oloares durante 4 horas, cara, não é para qualquer um. Assim como eu falo que não é para qualquer um, o Oloares, o pessoal fala, ele é muito exigente, ele às vezes fica bravo até no ar. Ficar de pé, ao vivo, 4 horas, com a sua imagem aparecendo, é difícil. Então, às vezes, Breno, a gente fica cansado, a gente fica, nossa, hoje é feriado, né? A gente faz plantões e tudo. Mas o que é que me motiva? É essa paixão. Eu já vi tantas lindas histórias ao longo desses 20 anos, óbvio que não... Eu já passei 12 horas direto dentro da emissora, pedindo... Quando caiu o helicóptero, em 2011, da Polícia Civil. Estava naquele plantão lá. Aquele plantão lá. Era o produtor da madrugada. Aquele plantão lá, eu estava sem nenhum gerente, sem nenhum diretor, sem nenhum chefe. A Ana Raquel estava em São Paulo. Tereza estava de férias. Produtor recém-contratado de madrugada que falou, gente, caiu alguma coisa. E eu sozinha, na chefia. Eu falei, e peguei a Nilce, que hoje está lá no Canadá. A Nilce Moreto, que é muito conhecida, é youtuber. Ela mora no Canadá hoje. E falei, Nilce, vai agora para Piranhas. Super longe, né? No norte, lá onde caiu o helicóptero. E mandei a Nilce pra lá. E nós fomos, assim, ininterruptamente. É um jornal que estava pronto, passa a ser um jornal que não existe, que vai existir na hora, no ar. Porque não tinha lauda, não tinha nada pronto. E a gente fez. Você ficou essas 12 horas, ninguém te pediu pra ficar. Você teve uma responsabilidade como gestora. A notícia me pediu pra ficar, né? Não tem como, a gente tinha que ficar. Tínhamos que ficar. Morreram 8 pessoas e a gente tinha que ficar. Eu fiquei, aí todo mundo pedindo sanduíche. E vamos ficando, e vamos dormindo. Aí amanheceu, deu 5 horas da manhã, madrugada adentro e eu lá. Então, assim, foram grandes coberturas. E vamos falar das pequenas. As pequenas, eu nunca me esqueço, isso tem pouco tempo, foi antes da pandemia, um pouco, deve ter sido 2019, 2020. Logo, um pouquinho antes da pandemia, uma senhora ligou lá na televisão e, por coincidência, eu atendi o telefone. Porque quem faz esse atendimento é o produtor e o apurador, né? Alguma coisa mais grave, eles passam para mim. Mas o ramal é uma central que vai caindo nos ramais. Então, onde está desocupado, ele cai. E cai muito no meu. Coincidentemente, eu acho que alguém vai falando, passa deixa ali, lá, deixa ali, até cair. E eu atendi essa senhora e... Aí eu vou fazer um adendo aqui. A gente tem que delegar, porque eu tenho uma função de delegar. Então, eu preciso delegar. Mas o jornalismo, quando ele está muito na gente, assim, que a gente vive, de fato, você começa a ouvir a história que tá do outro lado da linha, você se interessa por aquilo. E aí, você quer ir até o final.
Então, assim, muitas coisas eu não passo. Tá ali, caiu na minha mão, então vamos ver o que é. E aí, essa senhora me disse que o netinho dela tinha lábios leporinos. E era muito. Aí ele não tinha nem céu da boca. E ele tinha 1 mês de vida. E quando ele nasceu, na época que ela me ligou, ele tinha 1 mês de vida. E quando ele nasceu, ele tinha que ter feito a cirurgia 1 dia depois. E o médico lá da onde ele nasceu, maternidade pública, ela muito humilde, teria que ter feito a cirurgia no dia seguinte. Porque era uma coisa que era urgente, porque ele não tinha céu da boca, ele não tinha como mamar. E aí, eu falei, não, mas tem alguma coisa errada. Onde a senhora foi? E aí, resumindo, foi em tal lugar, foi em tal lugar. Eu percebi pela conversa que ela estava fazendo o caminho todo errado. Não era a autoridade pública da saúde que estava negando o atendimento. Por desinformação, ela estava fazendo tudo errado. Aí eu dei o caminho. Você vai fazer isso, isso, isso. Vai lá na UPA. Aí a prefeitura vai te regular, né? Existe um sistema de regulação. Expliquei para ela e tal. Demorou. Aí eu falei, vai demorar isso. Mas a senhora vai anotar meu telefone e vai fazendo. Aí assim ela fez. Foi seguindo o caminho, foi seguindo. Não fizeram reportagem nenhuma? Você nada, eu tratei no telefone. Hoje eu faço muito isso, não dá. Não dá, demanda. Goiânia tem 2 milhões de habitantes. Mas isso é fazer jornalismo. Não precisa ir pro ar tudo. Muito bom. Não precisa ir pro ar tudo. Porque nós somos uma empresa, nós queremos audiência. Né? Nós somos uma empresa como qualquer outra. E a televisão é uma empresa que também fatura. Existe um departamento comercial. Então, você tem que casar o interesse comercial, que, é claro, existe para toda empresa. A Record é uma delas, não é, né? Mas, prioritariamente, o que a gente faz para informar tem que dar audiência. E, consequentemente, o lucro vem. Então, a demanda hoje é tão grande que as equipes que eu tenho, eu não consigo transformar em matéria que vai para o ar. Eu não tenho horas de jornalismo para isso. Então, por que eu não posso fazer esse jornalismo no telefone? A gente faz. Perfeito. E aí, passaram-se uns 2 meses que ela tinha ido lá. Ela chegou na televisão, 2 a 3 meses. Ela chegou na televisão e falou... mandou me chamar. Se você quiser. Me mandou me chamar lá fora. E eu fui. E ela, com aqueles tapetes feitos à mão... De crochê? Tipo crochê. Não é bem crochê, é uns que faz... Minha avó fazia muito na roça, assim. Ela falou, eu vim trazer esses 2 tapetes pra você, porque meu neto já está operado, uma senhorinha mesmo. Meu neto já está operado, já tá mamando, porque eu fiz exatamente como você me ensinou. E aí deu certo. Aí ele fez a cirurgia. Pode chorar. Não, aí eu me senti muito, sabe, assim, feliz por ela. E ela queria levar pudim, eu falei, não precisa. Ela já trouxe o tapete, já tá ótimo e tudo. Então, o jornalismo, ele se faz nessa rotina. Quando o estagiário chega, muitos aqui da Alfa, muitos, já chegaram para nós e com essa mesma preocupação. Ai, será que eu vou dar conta? Como é? A gente tem um sistema News, que é o sistema onde a gente coloca o espelho do jornal. É difícil até aprender a mexer. E eu falo para todos os estagiários, eu falo, a notícia está na sua frente. Quando você sai da sua casa, quando você tem um olhar para a cidade onde você mora, para os lugares por onde você passa, para as pessoas com quem você convive, ali está a notícia. E como é que funciona essa parte, por exemplo, não só para quem é do jornalismo, estudante, enfim, mas vamos pensar agora para a comunidade em geral. Tá acontecendo alguma coisa que de repente ela percebeu que não tá na mídia, mas é alguma coisa que ela talvez incomode a ela. Às vezes é uma coisa de bairro mesmo, ela vê alguma movimentação, alguma coisa. Lá na Record, o que a gente pode fazer, por exemplo, para levar isso para vocês verem se isso de repente não dá uma notícia? Para que ela aprovar essa pauta aí? Exatamente. Que ela tem muitos critérios. A gente tem muitos canais, né? A gente tem o WhatsApp dos jornais. Todos os jornais têm um aparelho com WhatsApp. Então, é um canal. Hoje é o mais fácil, né? Você viu alguma coisa ali, você manda um WhatsApp. Olha, gente, acabei de ver uma situação aqui. Vale, tá aqui. Vou até tirar uma foto. Aí tira, faz um videozinho, manda, tal. Tem o telefone, que as pessoas ainda ligam. Mas eu confesso, isso é uma coisa que eu gostaria muito de melhorar. Mas também
é muito difícil. A estrutura é ligação. Tem muitas pessoas que não, por incrível que pareça, não usam. Não usam. WhatsApp, prefere ligar. A dona Maria, por exemplo, do neto que tinha o problema, ela preferiu ligar. Não é uma senhora de 70 anos, ela não ia me mandar um WhatsApp. Muitos já estão, outros não. Então, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o telefone para ligação. E hoje as pessoas ainda saem dos lugares mais distantes, pegam 3 ônibus e vão lá. E pedem presencialmente. Para falar do problema delas. Para falar do problema delas, principalmente do problema delas, né? Aí não é como a Josi citou, só vi e tô passando. Ir lá é algo mais, né? Sim. Mas tem um critério também, imagem, né? Só serve se tiver imagem. É porque é televisão, né? Televisão. Se fosse o rádio, era fácil. E hoje é muito fácil da gente pegar uma imagem. Esses dias aconteceu um fato curioso. Mandaram uma imagem, uma chuva torrencial, destruindo a cidade de Goiás. Era chuva de 2 meses atrás. Não era chuva de agora. Foi. Eu vi essa fake news, inclusive. Então, entendeu? Então, assim, isso acontece muito. Então, isso tem tornado a vida de quem sai da faculdade e cai lá no mercado mais difícil de... Sim. Aí a anteninha tem que ficar ainda mais ligada. E essa parte, justamente. Aí hoje você tem IA. A inteligência artificial, a imagem, checagem dessas imagens. Porque assim, realmente está sendo cada vez mais tão sofisticado que você olha assim algumas coisas e você fica assim, tendo que pegar o detalhe. Porque tem coisa que é muito bem feita. Real. E como é que fica pra vocês? Porque assim, quando vocês fizeram a imagem, vocês sabem, né? Agora, não aquilo que chegou. Isso. Vocês têm uma equipe que analisa isso? De jeito nenhum, quem dera. Quem dera. Tá uma faltando, equipe né? Para isso. Por exemplo, alguém de TI, alguém, né, do digital mesmo. Isso. Não temos e ninguém tem, tá? Ninguém tem. É uma realidade muito longe do nosso, né? Talvez lá a Record Nacional, em algo muito específico, tenha. Mas aí vem uma coisa importantíssima, a sua pergunta. Fonte. Não, Keila, mas é uma fonte que eu não conheço. Aí você taca a pergunta pra mim. Mas é uma fonte que eu não conheço. É uma fonte que é uma pessoa por nome tal que eu nunca ouvi falar. E a imagem que essa pessoa passou está extremamente real. E agora? Que fonte é essa? Se não é uma fonte minha e nem uma fonte do meu colega aqui, que às vezes a fonte não é minha, mas é do colega, e o colega diz que eu posso confiar. Aí, você, se preciso, você pode buscar uma ajuda, um especialista de TI. Cara, olha isso aqui pra mim, isso aqui é raro, tá? A gente tem profissionais bons, vocês devem ter aqui na Alfa, nos cursos de tecnologia, mas é raro a gente chegar a esse ponto de pedir. Vou te falar por quê, que vai tirar a sua dúvida. Tem coisas que, apesar de estarem muito bem feitas, muito reais, o conteúdo daquilo é muito... Como é que eu vou te explicar? É meio até uma aberração a gente acreditar naquilo. Sim. Então, a gente vai para esse feeling. Não, peraí. Isso aqui tá bem feito demais, mas vamos desconfiar. No começo da nossa fala, do nosso bate-papo, eu falei aqui sobre malícia. Da gente ser usado pro interesse. Vocês dois imaginem, em ano de política, como nós somos, a tentativa de nos usarmos é enorme. É enorme. Para uma pessoa que sai da faculdade, é mais difícil ela saber se um líder comunitário tá falando uma coisa que realmente está acontecendo ou ele tá querendo prejudicar alguém amando de um terceiro. Porque uma outra pessoa que não é ele vai se candidatar e vamos dar uma sujada ali naquela pessoa. Inventa um problema de bairro, alguma situação, né? Então, hoje, é mais... Por mais que a IA esteja aí, é muito o feeling e da para informação. Escrita de texto, que aí é outra coisa, né? A gente sempre vê o jornalista como aquele profissional que precisa, obviamente, ser muito bem articulado, tanto na fala quanto na escrita. E aí, eu acredito que hoje a gente deva enfrentar, né? Meu Deus, olha ótima isso. resposta. Meu Deus. Essa é ótima. Porque a gente vê que
principalmente as gerações mais novas, muitas vezes elas já chegam nesse contexto aí da IA, tá aí. Tá aí ela fica texto. achando, poxa, eu coloco ali o prompt, ela tá muito mais interessada, às vezes, em entender como fazer o comando certo pra IA, desenvolver esse prompt falar do direito que... pra ela entregar o que ela quer. O trabalho que seria dela. E aí, como que fica? Ainda existe o trabalho do repórter que tá na rua e liga pro editor, na redação, né? E passa o texto. É no WhatsApp. Ele passa o texto, aí o editor corrige. Não vou nem dizer o termo corrige, mas o editor passa o texto, é o que o Breno falou. E aquele texto tá de acordo com o que a pauta tá pedindo. Eu tenho uma pauta que foi feita para ir pra rua. Sim. Então, eu tenho que olhar aquela pauta, ver o texto que tá aqui, pauta, texto, olhei. Tá coerente, as duas coisas estão batendo. E, fora isso, aí entra na sua pergunta. Graças a Deus, o rádio, por exemplo, e a televisão, eles exigem aqui uma coisa verdadeira. A gente está conversando aqui numa realidade. Vocês estão perguntando, eu estou respondendo. A televisão tem que ser objetiva. Eu tenho que passar a mensagem, não posso fazer um livro ali, eu não tenho espaço para isso. E a IA faz uma coisa muito... Você tem que mudar ali. Tem. É muito perfeitinha. É muito perfeitinha. E a IA, ela pode fazer bem feito o que for. Mas lá... Para outra coisa. Lá no feminicídio, vou dar uma... Lá onde aconteceu um feminicídio absurdo, que o cara, o ex-companheiro, não aceitou o fim, não sei o quê... Ela não vai entregar um texto. Sim. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo. É sempre o sentir. O jornalismo hoje, a IA tá te entregando pronto. Na internet tem um monte de coisa que tá aqui pronto. Você pode pegar tudo. Agora, o interesse que as pessoas vão ter, se você não estiver trazendo uma realidade... ela não vai conseguir passar. Aí, cabe a quem chegar ao jornalismo entender isso. Porque senão não vai fazer o menor sentido você passar 5 anos hoje na faculdade. Eu acho que aumentou, né? 4. Na época ainda é 4. E depois sair e pegar tudo pronto. Sim. Se preocupar mais com o prompt do que com o texto. Pegar tudo pronto e entregar. Vocês estão percebendo que... Talvez vocês já estejam percebendo que a gente está começando a percorrer um caminho... já contrário, assim. Os jovens também estão percebendo isso. Os adolescentes, acho que os colégios estão percebendo também essa necessidade de mostrar justamente isso que eu falei. Pelo amor de Deus, para. Até na politização da política, esse ano eu acho que a gente vai perceber muito esse mais aguçado, esse senso mais aguçado do que na última. Espero que sim. Por causa disso que eu estou falando aqui. As pessoas já perceberam que... Eles querem coisas mais reais, né? Olha só, eu fiquei com uma dúvida aqui que eu sempre quis te perguntar, e aproveitar esse momento que você está aqui. Que é obrigada a responder, que né? é obrigada a responder? Você não vai falar, não vou responder nem isso? Tanto. O que é mais difícil? Lidar com o ego do repórter ou com o produtor alucinado pela pauta dele? Que pergunta difícil. Não é? Não pode responder o que você quiser. Produtor alucinado. E aí bota também no pacote aí repórter e apresentador. Isso sim, com aquela certeza. vaidade exacerbada. Tá. E aquele produtor que acha que a pauta dele é a melhor do planeta, que ele vai ganhar todos os prêmios. Eu prefiro lidar com o produtor. Você já foi um deles. Eu sei, por isso que eu tô te fazendo essa pergunta. Eu prefiro e a Josi que não passou por isso, né? E o pessoal que tá nos assistindo, que nos assiste, vou te explicar por quê. O apresentador e o repórter, muitas vezes, ele acredita que aquele assunto, o ego, muitas vezes ele não, vamos ser justos aqui. O ego faz ele acreditar que ele é muito mais do que a pauta. Que ele é muito mais do que o assunto. Que o assunto é pouco para ele. O ego faz isso. Que o assunto é pouco para ele. Já o produtor alucinado, ele quer transformar a pauta dele em notícia. É muito melhor você ter alguém que você pode ensinar, né? E falar assim, opa, você viajou demais, volta aqui. Volta, essa pauta do jeito que você está propondo, ela não dá. Por isso e por isso. Vou te mostrar que ela não cabe por isso, por isso, por isso.
o ego, para combater é mais difícil. Porque ele sempre vai achar assim, pô, que pauta ruim. Quantas vezes ao longo desse tempo todo, até quando eu tava em outra emissora também, e até no rádio, viu? Essa vaidade existe no rádio também. Apesar da pessoa não estar sendo vista, a pessoa olhar a pauta e falar assim, nossa, que pauta ruim. Acho que é uma característica do jornalista ser vaidoso, né? E o de TV parece que é mais ainda, né? É por causa da imagem, né? Tem a vaidade, eu tô no vídeo. E vamos combinar, o vídeo, ele abre muitas portas pro mercado. Ele abre muitas portas. Mas não adianta nada ele é só o final. Porque se você não ir pro vídeo sem saber tudo, que essas nuances todas que eu comentei aqui, não adianta. E o que você acha, Keila? Assim, outro dia eu tive uma situação curiosa. Um aluno que não era do curso, uma pessoa que estava fazendo um outro curso, chegou assim e falou, estou interessado em fazer jornalismo. Por quê? Porque eu quero virar apresentador. Era isso mesmo, era virar apresentador. Mas já esse era o termo. Outro curso, E aí ele estava fazendo outro curso, aí ele queria saber se fazia sentido ali pro jornalismo. Eu expliquei um pouco para ele, né, do curso. Inclusive, expliquei que não era, assim, exatamente ele vai chegar e ser apresentador, né? E aí, como é que fica? Você acha que... a gente vê muitas pessoas que têm isso, né? Elas chegam, assim, e já... porque eu quero ser isso aqui no jornalismo, eu preciso... Você acha que é importante a gente ter essa visão de futuro para nossa vida, para nossa profissão? Ou você acha que é mais saudável a gente ir de coração aberto para a nossa profissão e deixar justamente com que, de repente, tem tanta área, eu falo, inclusive, né, na área de comunicação tem tantos caminhos diferentes, que a gente vá, assim, de peito aberto mesmo e vendo pro rumo que a nossa, né, a nossa vida e a nossa profissão vai nos levando mesmo. Vai nos levando. Com certeza, essa segunda opção que você falou é o coração aberto. É claro que... ambição, ela é super saudável. Sim. Em qualquer área, na sua, na minha, do Breno, na de todos nós, né? Você vai fazer medicina, você tem que ter a ambição de ser um bom médico, seja cardiologista, seja o que você queira ser. Qualquer área, você precisa ter a ambição. Agora, a ambição não significa que você chegou e nem vai entrar pronto. Nem vai entrar pronto. Então, é muito melhor que você tenha humildade e coração aberto, você bem disse, para você aprender, para você ouvir. O jornalista, principalmente, todo mundo tem que ser bom ouvinte, mas o jornalista ainda mais. Ainda mais. Então, é muito melhor ele chegar de coração aberto. É claro que personalidade, cada um tem uma. Cada um tem uma. Mas eu vejo os meninos chegando, estudantes chegando para estágio. E é tão legal, tem uns que são muito tímidos. E querem vencer essa timidez no jornalismo. E eu acho super bacana. Às vezes a gente percebe ao conversar e fala assim, calma, você está fazendo só uma entrevista de estágio. O Breno já mandou candidatos pra gente. Toda semana. Lá. E alguns me encantam só na entrevista. Porque a gente sabe, olhando para aquela pessoa, que ela vai dar o máximo. Mesmo, tremendo ali na hora. Outros já chegam, a gente fala assim, vai dar uma alucinada aqui, vamos ver se a gente vai conseguir colocar no eixo. Meio que assim no começo. Não na primeira entrevista, mas primeiro mês ali a gente vai levando. Então é isso, o coração aberto, ele... Muito bom. Ele abre as portas. Né? Pra gente poder encerrar, né? Porque senão a gente vai ficar aqui conversando com você a noite inteira. Você tem tantos compromissos. Fala pouco, né? Eu queria que você... Tem muita gente que gosta da TV, mas tem muitos alunos que estão vivendo esse universo de imagem da internet, né? Mas existe parece que a gente está aqui falando mal da TV, em alguns momentos pareceu, não é isso. É maravilhoso trabalhar em TV. E aí você poderia conversar com esse pessoal que quer conhecer a TV, que se apaixona de alguma forma também. Talvez fazer um convite, né? Pra dizer o que é importante pra você. Você não tá lá à toa, né? Esse tempo todo. Não. A internet... Olha, tem uma brincadeira que a gente faz muito na redação. O pessoal fala assim, a televisão e o rádio estão virando coisas de velho. Né? Assim, eu falei aqui agora há pouco que eles não vão morrer. Não foi?
Breno, jamais, assim, eu sou suspeita, claro, né? Eu não estaria lá há tanto tempo. Eu fiz televisão até no Tribunal de Justiça, a Josi leu, né? Quando eu fiz o Agenda Judiciária, era só entrevistando juiz e desembargador. Sentava com uma pauta de juiz e desembargador, eles sentavam do meu lado, super, né? Jeito magistrado de ser, e eu entrevistava. E a televisão, ela é assim... Eu vou vender o meu peixe, o rádio também dos dois. E a televisão é maravilhosa. Ela tem espaço para todo mundo. Aqui não vai me caber. Cabe. Se você quiser, se você tiver paixão, se você que está em casa, se você que nos ouve tiver paixão, estiver movido por isso, você vai, além de você se sentir bem fazendo aquilo que você ama, você vai servir. Porque a televisão é isso, a gente serve alguém que está assistindo. Você está servindo. Porque alguém saiu de casa e antes de ir para o trabalho, tomou café da manhã te vendo. Te vendo aquilo, não é a sua cara, é a cara da apresentadora, mas é aquilo que você deixou pronto no dia anterior. E tem gente que chegou lá 4 horas da manhã para terminar de fazer, para você assistir. E aí, é isso. De manhã eu tô lá e, assim, você se envolve. Uhum. Eu não tenho horário de almoçar. É ruim, assim, isso não é uma reclamação. Eu tô dizendo que o que o trabalho nos leva. Sim. Quando você tem o compromisso com ele. Claro que eu me policio. Vamos almoçar na hora certa, mas às vezes não dá. Às vezes eu não consigo. Levo e tem um refeitório lá, eu não consigo descer. Porque o produtor, Keila do céu, aconteceu isso aqui, o delegado me ligou e tal. E eu tenho um negócio exclusivo e tem que checar agora e tal. Aí eu fico. A notícia não tem hora, né? Não tem hora. Não, e você é muito comprometida também. Não tem hora. Por isso você não almoça. Né? Deveria largar um pouco. Mas a gente vai aprender uma hora. Mas é isso. Então, assim, esse convite, ele é feito para todo mundo que tiver paixão. Se tiver na dúvida, pode vir. Vem que não tem essa de, eu vou desanimar, claro. Aí, para amarrar essa resposta... O pessoal fica pensando muito em dinheiro, né? Uhum. Eu acho importante a gente falar aqui, não vou falar números, mas assim, além do glamour da imagem, mas eu vou ganhar muito bem e tal. Eu costumo dizer que o jornalismo, isso não é para desanimar ninguém. O jornalismo, ele não é aquela profissão ela não é IA. Uhum. Que você hoje, se você arrumar um bom trabalho e tiver fluência no inglês, você ganha em dólar. Uhum. Né? A gente sabe disso. Tem profissões e profissões. Por isso que, se você fizer o seu trabalho... Eu hoje posso fazer televisão, rádio, assessoria de imprensa. Eu faço, tem clientes de assessoria, que é um trabalho totalmente diferente. Você está do outro lado do balcão. Aí a gente faz outro programa só para falar de assessoria. Sim. Outro momento. Você vai voltar. É um outro balcão, é um outro viés, mas é também fazer a comunicação... melhorar a vida do seu cliente. Uhum. E a televisão faz parte disso ou não. É um problema que a gente tem aí no mercado com relação a isso. Mas não vá pensando no dinheiro. O dinheiro, o salário, ele é consequência de quem faz bem o jornalismo. Uhum. Seja no rádio, seja na televisão, seja no que for. Você tem que buscar. Na minha época não tinha essa quantidade de faculdades que tem hoje. Sim. Era mais fácil arrumar trabalho? Era. No segundo ano, eu já estava lá na TBC, fazendo estágio e tal. Logo, entrei na Serra Dourada, fiquei na CBN. Entrei na Record só para cobrir férias de 30 dias. Esses 30 dias viraram esse tempo todo. Não era uma vaga minha, não era uma vaga de trabalho, era uma vaga de férias. De uma moça que... A Ediene, você deve conhecer, Etienne. Uhum. Ela saiu de férias, Keila, vem cobrir... Paulo Berings me convidou para cobrir essas férias. E aí eu fiquei. Parece que foi ontem, mas não foi. Então é isso. Tem espaço e tem trabalho para todo mundo que fizer com amor. Que coisa boa. Com paixão.
Ô, Keila, obrigado por ter vindo aqui conversar de nada. Mais 1 hora de programa, a gente ficava aqui falando mais 1 hora. Não é? Tinha muito assunto ainda, tinha muita pergunta. Faltava mais café e pão de queijo. Eu tentei sintetizar, gente, mas entende que é difícil? Tudo vira uma história. Ainda mais quando você fala com tanta paixão. É que se você fala assim de uma forma muito sim ou não e tal, eu acho que não passa a ideia pra quem nos ouve. E a ideia é essa mesmo, é pra envolver a gente. A gente gosta do amor, tem que contar a história. A gente gosta de história. Tem que contar a história. Muito bem, obrigado. Obrigada a vocês dois. Foi um prazer. Eu agradeço demais, Keila. Estamos encerrando, então, mais um AlphaCast, né? E aí, pessoal que acompanha esse programa, faça todos aqueles procedimentos, curte o vídeo, marca sininho, compartilha. Isso. E a gente continua aqui fazendo esse trabalho maravilhoso. Até mais. Tchau, tchau. Exatamente. Até semana que vem. Tchau, tchau.